Aê! Ufa! Agora deu certo. Dá mais 3 minutinhos para chegar o resto do pessoal. Lembrando que hoje é aula de revisão, tá? Então, aula importantíssima aí para vocês ficarem mais ligados nos conteúdos da disciplina para as provas que serão semana que vem. Acredito que as demais também estejam marcadas para a semana que vem. Então, só aguardar mais um pouquinho. Pode falar. A prova é diretamente segunda-feira, semana que vem, daí, tipo, na hora da aula, ou deixa aberto o dia inteiro, assim, tá? Eu vou deixar aberto, mas daí eu já explico direitinho para todo mundo como que vai funcionar. Sério, tinha uma outra dúvida. Sim. Tipo, em relação à atividade prática. Como ela vale bastante nota, tipo, a gente tem que mandar ela direta, né? E daí, por exemplo, você, por um acaso destino, faz uma correção prévia para dizer se tá errado ou tipo, só na hora mesmo e a que vale é a final? Não, eu faço a correção da entrega. Se você quer falar sobre algum exercício, está com alguma dúvida, manda pela tutoria que eu corrijo sem problema, tá bom? Mas, tipo, você me dá tudo para eu corrigir. Imagina se todo mundo fizer a mesma coisa, daí fica um acúmulo muito grande de questões para a gente avaliar. Então, por isso que eu gostaria, assim, ainda mais que são exercícios que a gente já resolveu, se ficou aí, pegou alguma coisa, alguma dúvida, daí você manda lá. Eu olho, se você quiser que eu corrija, eu dou uma analisada assim, Não, tranquilo, é só você saber. tá? É só para evitar, assim, que venham, sei lá, todo mundo entregue antes, peça para que eu corrija sem, né, valer nota, daí eu corrijo de todo mundo e daí depois tem que corrigir de novo. Quando que é para entregar a atividade prática? É segunda-feira que vem, tá? Até às 23 e... Até o final do dia, 23h59. Tá. Tá bom? A postagem, vocês vão... Ah, bom, então vamos iniciar aqui. Professora, e quantos Então, quantas exercícios questões são? São 10? professor? 10, isso. 10? Não, eu achei só 8. São 10. Olha lá na aula 3, o último arquivo está constando lá P10. Tá? Aula 3 não, desculpa. É porque a gente só foi até a aula 2, né? O último arquivo da aula 2. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. É esse aqui mesmo. Então, eu vou compartilhar a tela só para vocês terem ideia. Então, aqui está a tela do AVA, né? Então, ó, na aula 2, o último documento que a gente ministrou aqui, né, na disciplina, é esse aqui, ó, aula 2, tema 4 e 5, certo? Os outros são outras coisas, exercício resolvido, blá, blá, blá. Vamos lá, a aula 2, a gente utilizou esse slide aqui. Vamos ver qual que é o exercício que está marcando o último. Então, ó, tem esse aqui, ó, exercício AP 9, e esse é o último, ó, exercício 10 AP, que a gente resolveu na última aula. Certo? Então, são 10 no total. Beleza. Então, volta ali no teu avo ali da aula 2. Tá, só um pouquinho. Sim, aqui. Vai pra baixo um pouquinho. O nosso vai até o 5 aí só, não vai até o 6, 7 não. Ah, sim, porque eles estão bloqueados, né? Ó, tá vendo que tá com o olhinho fechado aqui, entendeu? Ah, tá. Porque, como eu tô trabalhando outros exercícios nas aulas, eu achei melhor não deixar isso aqui disponível. Mas, por exemplo, aqui, ó, aula de resolução exercício 2, que a gente fez na aula passada. Então, eu coloquei aqui os vídeos, né, e o material. Hoje a gente vai fazer uma revisão. Então, como não é o mesmo documento que eu vou trabalhar, eu não deixei disponibilizado para vocês. É só isso. Entendeu? Uhum.
Então, por isso que Daí eu... fica com o olhinho fechado. Porque não adianta eu colocar essa lista se eu vou resolver outras coisas aqui com vocês. Então, só por isso que eu deixei o olhinho fechado. E esse aqui, pode deixar aberto, ó. Estou disponibilizando para vocês, são exercícios... Ah, não, isso daqui é da aula passada. Também não foi essa lista, entendeu? Por isso que eu tinha deixado o olhinho fechado. Ó, a gente começou a resolver esse exercício, vamos terminar ele agora. Então, como a gente não resolveu esse primeiro e nem esse outro e assim por diante, ó, a gente vai resolver esse aqui também na aula de hoje. Então, daí eu não deixei disponibilizado, só essa é a questão. Então, esse aqui mantém o olhinho fechado. Então, vamos na lá. aula 3 ali, tá o link da aula também? Na aula 3... Não, na aula 2, quer dizer, desculpa. Na aula 2, tema 3. Aula 2, tema aqui, ó. Tem tudo, ó. E no 4 e 5? 4 e 5 é porque a gente fez junto essas duas aulas, entendeu? Eu usei Então, mas... os 2 slides na mesma aula. Ah, tá. Então, no caso, tá de cima junto. Tá na de cima, porque como aquele conteúdo da aula 2, tema 1 e 3, era diagrama de corpo livre, só isso. E daí, como a gente fez o diagrama e começou a falar da outra ali, aula 2, tema 4 e 5, que era a aplicação das equações de equilíbrio, a gente já tinha começado esse conteúdo na própria aula. Então, por isso que não tem os videozinhos ali, porque já está incluso no conteúdo anterior. E daí, na aula passada, a gente continuou falando sobre isso. Então, o que é referente à aula passada está aqui no final. E esse cara, então, entra junto aqui com esses conteúdos. Até o slide você vai olhar, se você olhar aqui no vídeo, é o slide, a continuação desse documento 3 aqui. Uhum. Ah, beleza. É que eu faltei ela passada, daí eu vou caçar esses exercícios da 9 e o 10. Ah, beleza. Então, porque assim, tem turmas... É que a turma de vocês, pessoal, tem 3 feriados no nosso semestre, tá? Quando não tem, daí eu consigo separar, entende? Alguns conteúdos. Agora, quando a gente precisa dar uma espremidinha, daí é o que aconteceu nesse caso, que daí eu já aproveitei e já puxei a próxima aula para poder adiantar o conteúdo. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar resolvendo o exercício da aula passada, que era esse daqui. A gente resolveu um pedaço dele, tá? E daí, no finalzinho, eu falo sobre a prova, como que vai acontecer, que dia, que horário, enfim, o dia é segunda-feira, que já está marcada faz tempo, tá? A gente conversa um pouquinho sobre a nossa prova, mas por isso que é importante a aula de hoje, para a gente acertar, alinhar esses detalhes e também para que vocês relembrem os conteúdos que vão cair na prova, né? Então, só continuando esse exercício, a gente tem o seguinte problema, que é esse sistema aqui, que é tipo um braço, que está elevando uma caixa. Então, ele fala que o sistema articulado ele tem um peso de 600 newtons, então só aquele braço ele já tem o peso de 600 newtons. E o centro de gravidade em G, tá o ponto aqui, ponto G. Beleza, ele fala, se o suporte carregar um peso de 2.700 newtons, então essa caixa aqui, a gente está supondo que tem 2.700 newtons, determine a força atuando no pino em A e a força na haste hidráulica BC quando o sistema está na posição mostrada. Então, na aula passada, o que a gente fez? A gente fez o diagrama de corpo livre, então todos os problemas que envolvem cálculo de forças, o primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre. Então, a gente fez esse desenho, o que nós representamos nele? Nós representamos a força do peso próprio da articulação, que é 600 newtons, nós representamos também o peso da caixa, 2.700 newtons, e nós representamos aqui a força da haste, que é essa FBC. Então, essas laranjinhas aqui foi só para mostrar para vocês como ficaria como fica quando a gente rebate essas forças, tá? Mas, na verdade, elas não estão ali. O que a gente tem é essa força FBC e nós temos também a força aqui no pino, em A, que é uma força AX e uma força Y. Legal, a gente fez esse desenho e a gente calculou essa força FBC. Como? Então, vocês vão lembrar da aula passada que eu falava para vocês. Qual é a primeira equação que a gente começa? Daí vocês falavam, é a equação do somatório de momentos. Daí eu fazia a pergunta, tudo bem, mas em qual ponto a gente vai fazer o somatório de momentos? É sempre num ponto que encontra
duas forças desconhecidas. Então, nesse caso, nesse exemplo, nós temos o ponto A, que tem a força AX e a Y que eu não conheço, que é o que falta para a gente concluir o exercício. Então, a gente fez o somatório de momentos em relação ao ponto A, está aqui, ó, somatório de momentos em relação ao ponto A, igual a 0. Então, a gente calculou esse cara e chegamos à conclusão ali no final que a força BC vale 18.951,9 newtons. Legal. Então, a gente já cumpriu aí um pedaço do exercício, praticamente 1/3. Vamos pensar em termos de resultados, né? Ele pediu o cálculo da força na barra, nessa haste BC, ó, a força na haste hidráulica BC, a gente já fez. Falta ainda ali, ó, determine a força atuando no pino em A. Então, falta determinar a X e a Y. Beleza, então vamos ver se vocês lembram ainda alguma coisa da aula passada. Qual que é a próxima equação que eu vou aplicar para achar a força AX? Somatório de forças em X. Perfeito, somatório de forças em X, né, na direção horizontal. Então, vamos lá, vamos fazer aqui em cima, para a gente ficar, bom, talvez, para a gente ficar mais pertinho do diagrama de corpo livre e olhar todas as forças. Então, aqui, ó, tá o diagrama de corpo livre, aqui embaixo, né? Então, vamos lá, quais forças estão na direção horizontal? Como é que eu vou montar essa equação? Me ajuda lá. O FBC está na direção e o AX está. Perfeito. Tanto o AX como o FBC são forças que têm componente ou já estão na direção X, né, na horizontal. O AX está apontado para a esquerda, então o sinal é? Negativo. Isso. E o FBC, entretanto, está apontado para a direita. Mas é só colocar o FBC aqui, beleza? Ou tem que fazer seno, cosseno, aquela coisa arada? Tem que fazer. Tem que fazer, né? Porque é uma força inclinada, né? Então, eu quero espirrar. Então, sempre quando tem uma força inclinada, a gente tem que decompor. Não consegui. Ai, meu Deus. Agonia. Ó, se a gente analisar a força em Y, tá? Olha aqui, ó. A força em Y está encostando nesse ângulo de 40 graus? Não. Olha aqui, ó. 40 tá aqui, né? Aham. Não tá, né? Então, quando a gente for fazer o somatório de forças em Y, a gente utiliza seno ou cosseno? Esse aí vai ser seno. Seno, beleza, isso. Agora, a força em X, ó, ela tá aqui. Você pode até pensar, ah, professora, mas essa força em X também não está encostando no ângulo de 40 graus. Mas é que esse ângulo de 40 graus, também eu poderia escrever ele aqui, ó. 40 graus, ok? E essa força ali, laranjinha que eu desenhei ali em cima, eu também poderia representar ela aqui embaixo, tá? Só para o somatório de forças em X. Então, daí, ali embaixo você vai ver que ela está encostando, certo? Então, a componente da força em X dessa força FBC, ela é cosseno de 40. Agora, deixa eu apagar aquela força ali embaixo, porque não é a representação correta dela, sabendo que ali a pontinha da seta, né, tem que encontrar as duas forças. Por isso que eu não posso representar ela lá embaixo. Eu só representei para vocês verem que ela encosta. Então, vamos lá. Opa, nossa, fiz um grau gigantesco. Continuando aqui, então ficamos com FBC cosseno de 40, tá? Então eu desenhei a forcinha aqui embaixo, vocês viram que está encostando no ângulo. Mas a representação correta é aqui em cima, então por isso que eu puxei o ângulo de 40 graus, dá um zoom aqui para vocês. Ali para cima, que é a mesma inclinação, ó, 40 graus, encosta na força em X. Mais alguma força em X ou acabou? Acabou. 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 Então, o que a gente faz aqui? A gente iguala isso aqui a Zero. zero. Não multiplica a distância? Então, quando que multiplica a distância? Alguém sabe responder essa pergunta? É só no momento? Perfeito. Quando é no somatório de momentos. Aí, distância. Caso contrário, não, tá? Boa pergunta.
para aí não gerar essas confusões. Beleza, o que eu quero achar é o AX. Ele está negativo, então a gente passa ele para o outro lado da igualdade, o resto a gente repete. Então vai ficar FBC vezes cosseno de 40 igual a AX, né? Posso escrever dessa forma, mas posso também escrever assim, AX é igual a FBC cosseno de 40. Então, troquei ali, não faz diferença alguma. O FBC a gente calculou na aula passada é 18.951,9. Vamos ver se eu consigo decorar. 18.951,9. Beleza, então você vai substituir o FBC ali por esse valor e me dizer quanto que vale a nossa força AX. Calculei lá pra gente, por gentileza. 14.517. 0,99. Ah, então vamos arredondar para 18? Certo? 99 tá mais para 18, né? Beleza. E para fechar o exemplo, pessoal, somatório de forças em Y. Então é simples, vejam, que não é difícil. Tem que entender esse passo a passo que eu acabo explicando sempre, para você conseguir resolver ele da maneira mais simples, mais fácil. Então, em Y, me ajudem lá. Quais são as forças que estão em Y ou que tem componente em Y? Todas elas. Vamos lá. O G, o FBC e o AY. Tem mais uma. O peso ali. Isso. Então, vamos lá. Com os sinais que elas vão adquirir, depende se ela está com sentido para cima ou para baixo, né? Então, o AY é uma força que está para cima, positivo. O FBC, como é que eu vou escrever o FBC aqui? FBC vezes o quê? Oi, desculpa? Seno. Isso, obrigada. Seno de 40, né? Daí eu já rebati ela em Y, perfeito. Daí a gente tem aquele 600 negativo, porque está para baixo, e o 2.700 também para baixo, negativo. Pronto. A gente só precisa achar o AY. Então, como ele já está positivo, eu deixo ele quieto aqui e passo essa galera para o outro lado trocando o sinal. Então, vamos ficar com o seguinte. A Y é igual. O FBC a gente sabe que vale 18.900. Opa. Só que o FBC ele passa, ó, ele está positivo, então ele vai passar negativo. Menos 18.951,9 vezes o seno de 40. O 600 está negativo, fica positivo, e o 2.700 está negativo, também fica positivo. E aí, quanto que vai dar a nossa força a Y? É a última coisa do exercício. Professor, daí a força do exercício vai ser a X e a Y? O tipo que ele pede? A resposta é a X tanto e a Y tanto? Isso. E também o FBC igual a tanto, tá? Porque eram 3 coisas que ele pediu ali, ó. Determine, o que tá grifado, né? Determine a força atuando no pino em A, que é o AX e o AY. O pino, lembra que tem 2 forças sempre. E a força na haste hidráulica BC. Então, são essas 3 informações que a gente está querendo descobrir. Sim. Ali no AX eu não entendi porque o resultado deu 2.518. Multiplicou o FBC pelo quociente de 40 ou dividiu? Foi o que me falaram. Multiplicou. Não, é 14 mil, professor. É 14.000. 14.518,91. Ah, Mudou 14.000. ainda bem que alguém viu. Não tenha vergonha, gente, porque pelo jeito foram 3 que acharam outro valor, né? 14 mil e quanto? 518,99. Então, vamos para 519, né? Tá. Né? Porque vírgula 99. Uhum. Beleza? E esse 99 aqui, ó, só dá esse, né, vírgula 99 porque a gente acabou arredondando o FBC para 18.951,9. Se a gente usasse todas as casas, não tenho dúvida que vai dar 14.519 na travado, né? Travado? Cravado. Quanto que dá o AY? 15.471,46. 46. Depois do 6 vem o quê? No 7. Então, a gente arredonda o 6 para 6, mantém 6 ou uma arredonda para 7? Para 7. Isso.
né? Só lembrando dos arredondamentos que a gente arredonda para mais ou para menos, dependendo do número subsequente, o próximo número. Viu? Não é tão difícil assim, né? Vamos... Alguma dúvida, gente? Fala lá. Tudo bem? Tirar um pouco o zoom. Professora, eu cheguei agora. Sim. Aqui a força para calcular o FBC ali, o seno primeiro é o não, calma aí. É o Y e o cosseno segundo é o X. Aquela cálculo tudo junto ali. Esse aqui? Do FBC. Lá embaixo. Ah, lá embaixo. Ali, Sim. FBC seno de 40. Então vamos lá. Esse é o X, o primeiro é o Y, depois é o X. Estão somando ali, né? Seno de 40 vezes 0,3, deixa eu ver se é o X ou o Y. Só um pouquinho. Então, ó, a componente em X é cosseno e a componente em Y é seno, tá? Cosseno aqui, ó, porque tá encostando nesse ângulo. Então, o primeiro, no caso, se é seno, é a componente em Y, tá? E o segundo é a componente em X. Sim. Só queria me achar que eu cheguei agora. Beleza? Obrigado. Imagina. Então, gente, esse foi um exercício que a gente começou a aula passada e finalizamos ele hoje. Viu como a segunda etapa ali era bem tranquila, as equações bem simples, bem facinhas. Bom, continuando a aula de hoje. Então, hoje é a aula de revisão. Quero lembrar alguns conceitos com vocês. Quero ver se vocês realmente captaram aí o que foi estudado, tá bom? Claro, não é um teste agora, mas só para a gente relembrar algumas coisas. Então, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte. O momento torsor, então, um momento de 10 Nm aplicado ao cabo de uma chave de fenda, ponto. Olha ali, ó. Esse momento é aplicado, né? Eu esqueci do desculpa, gente. Olha aqui, ó. No cabo da chave, o cidadão pegou essa chave e aperta e gira essa chave. Quando ele gira essa chave, ela só gira porque ele aplica uma força, tá? Então, ele tá lá apertando um parafuso, né? E ele aplicou esse torque, esse momento, no cabo da chave com um valor de 10 Nm, né? Beleza. A pergunta o que ele pede, né? Decompõe esse momento de binário em um par de binário. Então, binário, se vocês se lembrarem lá da aula que a gente viu, antes de continuar o enunciado, desculpa aí interromper novamente, é uma situação quando a gente tem duas forças paralelas entre si, né? Então, olha que forma um ângulo de 90 graus, né? E uma distância aqui entre elas. Que situação que a gente tem um momento de binário? Tem o caso da chave aí, tem o caso quando você está dirigindo o carro, você faz uma força para cima e uma para baixo, então tem um momento de binário. Ou quando você abre uma torneira, um registro, enfim. São situações que você aplica uma força para baixo, uma força para cima, uma força para a direita e uma para a esquerda. Então, são forças com mesma intensidade, só que com sentidos opostos. E a direção também é a mesma, né? Quando eu falo que elas são paralelas, subentende-se que a direção é a mesma. Beleza. Ele pede para a gente decompor esse momento de binário, esse momento de 10 Nm, em um par de binários F, exercido no cabo da chave, e também exercido lá na pontinha da chave com uma força P. Bom, pode parecer um pouco complicado entender o que ele está pedindo, mas vamos na situação mais prática. Vocês sabem que momento é o quê? O que vezes o quê? É a somatória de forças pela distância. Quer dizer, Isso. Força vezes distância, exatamente. Na prova de vocês, os exercícios sempre são montados dessa forma, pessoal. De modo que a equação que vocês vão utilizar está abaixo da questão. Então, não tem formulário. É a equação já debaixo da questão. Fácil, para vocês não se confundirem. Então, eu só vou aplicar essa equação ali, é a única que tem. Momento é igual força vezes distância. Então, vamos tentar fazer ali para o primeiro caso, que é no caso do cabo da chave de fenda, tá? O momento, ele vale quanto nesse exercício? 10. 10.
Exatamente. 10 é o que está no enunciado, né? Newton vezes metro. Beleza. Bom, decomponha, ó, de novo o que ele pede. Decomponha esse momento de binário em um par de binário F. F é o quê? A força? A força, né? Então é o que a gente quer saber, tá? Porque ele tá falando, decomponha, acha esse cara. Bom, no cabo dessa chave de fenda, qual é a distância que eu vou utilizar? A distância, 5? a distância, ó, presta atenção. 30? Isso, é a distância entre o par, entendeu? O par de forças. Então, se você olhar aqui no desenho, vou fazer ele aqui com uma cor um pouquinho mais chamativa, né? Eu tenho aqui uma força F e tenho a mesma força aqui, ó, a mesma intensidade, a mesma força para cá. Qual que é a distância que eu considero nesse cálculo? Você considera a distância entre essas duas forças, que no caso vale 30. 30. Eu ouvi alguém falando assim, 15. 15, você poderia analisar daí o efeito que cada uma faz em relação ao centro. No final das contas, você vai ver que basta somar esses 15. 15 mais 15 daria 30, tá? Mas sempre pense que é a distância entre o par de forças. Tá, mas essa distância ali está em qual unidade? Milímetros? Milímetros. Ah, não, é milímetros. Milímetros aqui, ó. E aí, eu posso fazer a continha com ele em milímetros? Não. Não, melhor como fazer uma conversão, né? Tem que fazer uma conversão, por quê? Porque o momento foi dado em Newton vezes metro. Isso, daí se você faz em milímetros, não vai dar certo, tá? Você vai achar um resultado, claro, como se você fizer qualquer conta, você vai achar um resultado, mas não que ele esteja certo, tá? Então, vamos aplicar a nossa equação aqui, ó. M igual F vezes D. M igual F vezes D. Eu quero achar o F. Então vamos isolar ele. Como é que eu isolo ele, gente? Manda ele dividir. Passando dividindo? O quê? O Distância. Isso, sei. gente. D. Isso, a distância. Quem está multiplicando o F é o D, né? Então é ele que passa dividindo. Tá? Eu faço essas perguntas aí só para vocês não se confundirem na hora de fazer o exercício. Então, sempre você vai passar dividindo quem está multiplicando. Beleza, dividido por D. O D é 30 milímetros. Para eu passar para metros, o que eu tenho que fazer? Como? Dividir por 1000. Dividir por 1000, isso, por 1000. Dividir por 1000. Beleza, pode ser, tranquilo. Se você faz lá para mim, quanto que é 30 divididos por 1000 ou multiplicado por 10 a menos 3? 003. Não é isso aqui? 0,3. Isso aí. Ó, agora ele já Exatamente. tá em metros, né? A gente fez o quê? Dividimos, né? Por 1000. Então, é uma transformaçãozinha básica, né? Você tem que lembrar que em 1 metro você tem 1000 milímetros dentro dele. Beleza, então se a gente já fez esse rolê ali, então o D que eu tô dividindo, eu não vou colocar 30, eu vou colocar 0,03. E pronto. Quanto que dá o resultado aqui? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 333, mais ou menos. Ah, bom. Vírgula 33, né? 3. Beleza. 333,33. Qual que é a unidade? Opa, não é o M aqui, foi mal. É o F, né? É o F que a gente tá querendo achar. Unidade em newtons. Perfeito, unidade em newtons, porque a força está em newtons. Show? Agora, então a gente matou aí metade do exercício. Se tivesse lá a alternativa para você assinalar lá 333,33, você podia já julgar que ela é a correta, porque ainda ia ter o E, P igual a alguma coisa, né? Podia ter duas alternativas que tivessem esse valor. Então a gente tem que calcular o P agora. O P é o mesmo processo, gente, só que o P, ele tá lá na pontinha da chave, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, na pontinha dela. Então você vai fazer o mesmo raciocínio, só que para calcular essa força P. Qual que é a diferença desse caso aqui para a pontinha da chave para esse caso aqui no cabo da chave?
A distância, né? Perfeito. É só isso a Uhum. diferença. A distância. Então, moleza, eu vou dar aí, sei lá, 3 minutinhos. Quem conseguir resolver, me fala o resultado, tá? Para ver se vocês entenderam essa ideia. Acha o valor daquela força P. Eu vou fazer aqui na calculadora e daí eu já resolvo com vocês. 200. É 200. Esse é o resultado? Porque se eu dividir 10 por 0,05. Não dá 200. Você errou na casa. 2.000. 2.000, perfeito, ó, 2.000. Opa, não dá para ver direito. Não, lá, ó, 2.000. Por quê? Porque quando você faz lá 5 divididos por 1.000, ele não dá 0,05, ele dá 0,005. Então, essa questão aí, por isso que você achou 200. Bom, então só isolando aqui, né, a gente tem P igual a M sobre D. O M é 10 e o D é 0,005. Então, você divide o 5 por 1.000. Você vai chegar à conclusão que o P é igual a 2.000 newtons. Muito fácil, né, gente? Ficou claro aí o exercício? Ficou. É basicamente o que a gente tem que fazer, é isolar o F e jogar na fórmula, né? Então, tem esse detalhezinho da transformação de unidades, que é bastante comum na engenharia, né? Porque você vai trabalhar com várias grandezas, que muitas delas têm algum termo em comum na unidade, né? Tipo, o Newton. Newton é massa vezes aceleração, ou seja, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Então, ele está no Sistema Internacional de Unidades. Então, tem aquele metro por segundo ao quadrado que vem da aceleração. E esse metro, por isso que a gente tem que usar outra unidade em metro, para não gerar algo assim que não tem unidade. Entendeu? Se a gente fizesse ali o momento que é 10 divididos pela distância em milímetros, você não ia poder falar que a força está em Newton, não. Você ia poder falar que ela está, sei lá. Não tem uma unidade para definir isso, porque você não fez a transformação. Tá? Muito simples, gente. Não temam esse tipo de coisa. Próximo exemplo. Gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, interrompam aí, falem, fiquem à vontade. Vamos para o... Aqui, como foi fácil e vocês me disseram a resposta, eu subentendo que vocês entenderam bem. O próximo exercício, a gente já fez vários desse tipo. Então, é para lembrar, porque a gente fez mais no começo da disciplina, para relembrar como que a gente calcula as forças em cabos ou hastes, tá? Então, ele diz o seguinte: sabendo que os cabos estão sustentando uma carga de 250 newtons, determine as forças exercidas pelo cabo AB e AC. Beleza? Quais são os valores dessas forças? Então, o primeiro passo é fazer aquele desenho, o diagrama de corpo livre. Então, me ajudem lá. Como que eu vou desenhar esse diagrama de corpo livre? Quais são as forças que eu vou ter que desenhar e que jeito? Vou ter que desenhar a força FAC, FAB e o peso. Perfeito. São essas três forças que estão envolvidas no problema, né? A força peso, como é que eu desenho ela? Uma seta para baixo. Isso, uma seta para baixo. Vale 250, né? Conforme o enunciado. E as forças nos cabos, eu tenho que desenhar na direção desses cabos. Então, aqui, ó, tem esse cabo aqui. Então, ele está nessa direção. Direção que a gente fala que é a inclinação, tá? O sentido daí é a setinha. Então, tá nessa inclinação e a outra aqui, mais ou menos assim. Ok? Beleza, desenhei os sentidos delas. Agora eu pergunto para você, o sentido não, a direção. Qual que é o sentido? A seta que eu vou colocar, eu vou apontar ela para cima, para baixo, o que vocês Pra acham? cima. As Pra duas, Para cima. as Porque duas todos foram são... pra cima. Exato, as duas estão sustentando essa carga, certo, galerinha? Estão sustentando esse peso. Então, se o Doutora. peso faz força para baixo, essas fazem força para cima. Pode falar. Ah, não, agora você explicou. Eu ia falar que eu sabia que era pra cima porque todos foram pra cima, mas não o motivo que era pra cima. Sabe? Você falou que tá pegando peso aí. O motivo é sempre tentar equilibrar o que a gente está estudando, tá? Então, é por causa disso. O peso é para baixo. Então, se eu estou sustentando, se eu estou equilibrando esse negócio, a força é para cima. Ah, todos os casos que a força peso for para baixo, as outras todas envolvidas, no caso duas, sei lá,
Vão ser para cima? Não, nem todos os casos, tá? E como que eu faço para descobrir? Tem duas maneiras. Tem a questão de você analisar o equilíbrio, e nesse caso eu tenho certeza que as duas são para cima. Por quê? Vou dizer por quê. Essa força aqui da direita, ela é para cima e está apontada para a direita, não tá? E a outra? Está apontada para... Cima e para a esquerda. Exato. Então, ó, para cima, beleza. Só que, ó, uma tá para a direita, outra tá para a esquerda. Então, as duas se equilibraram. Se as duas estivessem para a direita, não estaria certo. Não tem como dar certo. Entendeu? Tem um equilíbrio. Então, eu tenho certeza disso. Beleza, mas se você não sabe, na hora que você está resolvendo, o que que você faz? Calcula. O importante é você desenhar esse negócio e colocar ele nas equações, né? Depois você vai ver, se tiver errado, o sinal vai dar negativo. A gente já fez isso. Não tem grandes problemas, não. Tá? O importante, é, como eu falo, é desenhar. Então, vou chamar esse aqui de AB. E AC, tanto faz AC, BC, tá bom? Eu escrevi desse jeito aqui. Geralmente eles falam que é do ponto para o outro. Então, aqui é do ponto A para o ponto C. Então, daí chama AC. Mas tudo bem. Acho que só BC que não ia dar certo, né? Que eu acho que é o que eu tinha colocado. Então, tá bom. O que a gente vai precisar para calcular? Bom, as forças estão inclinadas, não estão inclinadas? Então, eu vou precisar do quê? Eu queria compor. Vou ter... Isso, do ângulo, né? Se a gente vai ter que decompor, eu vou precisar do ângulo. Então, vamos lá. Ó, esse cara aqui eu vou chamar de alfa. Esse cara aqui eu vou chamar de beta, né? Então, é muito comum se encontrar na literatura os ângulos sendo chamados por letras gregas. Beleza. Como que eu calculo esse alfa aqui, ó? Vocês estão enxergando um triângulo aqui, né? Que eu não desenhei, mas dá para enxergar um triângulo, não dá? Dá. Então, vamos lá. O 3, ele é o que em relação a esse ângulo? É o cateto oposto, adjacente ou hipotenusa? Oposto. Isso. É o oposto. Oposto. E o 1 é o quê? Ó, o triângulo tá aqui, ó. Agora eu desenhei aí para facilitar a vida de vocês. O 1 tá aqui, ó. O que que é o 1? Ah, não, ele é o... Com a hipotenusa? Qual que é a hipotenusa, gente? A hipotenusa eu Sabe? quero descobrir. A hipotenusa, ela é É o sempre... cabo. Isso, é o cabo. É sempre o lado maior do triângulo. Então, sempre é aquele em que está inclinado, tá bom? Para um triângulo retângulo. Porque tem triângulo que todos os lados ou dois lados estão inclinados. Não é esse o caso. O triângulo retângulo, ele vai ter uma aresta na horizontal, uma na vertical e uma inclinada. A inclinada sempre é hipotenusa. Então, esse cara aqui é o quê, então? O 1 é o... Adjacente. Isso, muito bem. Tá bom. Então, eu tenho cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual que é a relação trigonométrica que eu tenho isso aqui? Cateto... Isso, tangente. Tô tentando apagar aqui a lambança que eu fiz. Deixa eu apertar aqui na canetinha, talvez eu consiga. Só um pouquinho. Aí. Então, aqui é o cateto adjacente. Então, aqui eu tenho a tangente. Ah, professora, eu não sei, mas devia saber. Porque isso é algo que... porque isso é muito básico, entende? É uma coisa que realmente vocês têm que saber. Porque se vocês um dia tiverem que fazer uma conta dessa na frente dos outros, vocês têm que saber, gente. Senão fica feio, entende? Entende o que eu tô dizendo? Não vai na frente de ninguém. Senão, tipo, passa vergonha. Então, tem que saber. Senão o cara vai falar assim, o quê? Você não sabe isso, cara? Não dá. Então, vamos resolver aquele ângulo, tá? Então, se você não lembra quem cateto oposto sobre adjacente é tangente, tem que decorar esse lance aí pro resto da vida. Então, tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é 3 sobre 1. O que eu tenho que fazer? Esse tangente eu passo para o outro lado como tangente na menos 1. Ou arco tangente, depende da calculadora. A maioria está escrito tangente na menos 1. Então, 3 sobre 1, obviamente, vale 3. Quanto que é tangente na menos 1 de 3? Faz lá para mim na calculadora, quero ver se vocês manjaram esse negócio. Tangente na menos 1. 71,56. Isso, 0,57, né? O 6, como o próximo é 5, arredonda para mais. Então é isso aí, quem falou lá tá certo, ó. 5. Como é que é? O próximo é 5, tem que arredondar pra mais, né? Pra deixar no meio. A partir do 5, você arredonda para mais, entendeu? Então, ó, olha o resultado aqui, ó. Tá 71,565.
Se eu quero arredondar o segundo valor da casa decimal,